Olá, amigos e amigas do curso de Projetos Culturais. Eu estou aqui hoje para dar de presente para você um bônus. Nesse bônus você vai conhecer um pouco dos termos utilizados no meio cultural. É muito importante você saber conversar e usar os termos adequados quando estiver visitando uma empresa, ou falando com outro produtor cultural, ou indo a um teatro, ou estando no meio cultural, porque muitas vezes você usa um termo errado, não é, para falar de certos assuntos. Então, aqui você vai conhecer um pouco isso comigo. Veja, eu vou te mostrar aqui, ó, o termo, por exemplo, incentivo fiscal. Muita gente não entende o que seja isso, né, e confunde incentivo fiscal com patrocínio, com financiamento, com apoio cultural. Incentivo fiscal é a transferência de recursos de algum imposto para a cultura. Nós temos a Lei Federal de Incentivo à Cultura, por exemplo, que transfere imposto de renda para um projeto cultural, não é? Ou seja, o empresário que transfere o recurso do imposto de renda não gasta nada. Ele só transfere um dinheiro que ele iria pagar de imposto para um projeto cultural, não gasta nada, e ainda tem os benefícios do marketing cultural, né? No retorno da imagem, do nome da empresa, certo? Então, sempre que se falar de transferência de imposto, você usa o termo incentivo fiscal e não patrocínio, correto? Por sua vez, o termo financiamento é o aporte de recursos financeiros para projetos culturais advindos de instituições bancárias, de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, ou seja, alguém vai financiar um projeto cultural, vai tirar dinheiro do bolso ou do banco ou da empresa para dar dinheiro para fazer acontecer esse projeto. Ele vai querer algum retorno ou não? Ele vai poder financiar a custo perdido ou vai ter algum retorno combinado com o produtor cultural? Nesse caso, ele está financiando. Existiam antigamente alguns bancos que financiavam a cultura, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, alguns bancos nos estados também, não é? Que emprestavam dinheiro, financiavam através do sistema de leasing, e a pessoa teria um tempo de 1 ano para conseguir fazer o projeto, uma carência de 1 ano, e depois pagaria com um juro baixo, não é? A partir do momento que tivesse retorno financeiro do projeto cultural. Isso poderia ser enquadrado como financiamento ou leasing, não é? Isso tem bem pouco do Brasil hoje, mas existe ainda em alguns lugares, tá? Então, financiamento é isso. Ou também o próprio produtor vai financiar o seu projeto, vai tirar dinheiro do bolso, vai se autofinanciar e vai ter daí o retorno desse investimento através da venda do seu produto cultural. E patrocínio, o que é? Patrocínio é uma empresa ou uma pessoa física que dá dinheiro vivo para patrocinar o projeto cultural, né? Ele às vezes quer algum retorno, às vezes não, dependendo, pode ser um mecenas. Mecenas é aquela pessoa que, esse conceito vem da Grécia Antiga, né? Onde tinha os grandes, os ricos milionários que gostavam do artista e faziam um trabalho de patrocinar, né? Dar dinheiro para essas pessoas produzirem as suas obras. Muitas vezes recebiam em troca alguma escultura, alguma obra, né? Depende do acordo feito. O patrocínio geralmente faz acordo de receber uma porcentagem, né? Do resultado financeiro do projeto, mas não é incentivo fiscal exatamente e não é um financiamento, é uma coisa um pouco diferente, não é? Do financiamento via bancária ou via empresarial. Apoio cultural, o que é? Apoio cultural é muito confundido com patrocínio. Mas veja bem, patrocínio é a entrada de dinheiro vivo no projeto. O apoio cultural nem sempre é dinheiro. Muitas vezes é um apoio com material ou com serviço. Por exemplo, você precisa de material gráfico para o seu projeto, certo? Você vai numa empresa de gráfica, uma empresa gráfica, e pede um apoio cultural. Eles te dão lá, pegam um resto de papel, um resto de tinta e te dão uma quantidade de material gráfico. Você vai colocar a logomarca deles no teu projeto, mas isso foi um apoio cultural, não foi um patrocínio com dinheiro, não é? Então, apoio cultural geralmente é a doação de bens ou serviços para o projeto ou pequenos valores em dinheiro. Se o teu projeto custa 100 mil e a empresa te dá R$500, isso não é patrocínio. Isso é um apoio cultural com valor bem baixo. Ou ela te dá tecido
madeira, gráfica, etc., né? É um apoio cultural. Também pode ser apoio cultural um profissional, pessoa física. Você precisa de um jornalista. O jornalista te dá um apoio cultural, ou seja, ele não vai cobrar o cachê, ele vai te fazer o serviço gratuitamente, entre aspas. Isso pode ser um apoio cultural, correto? Então é bom usar o termo correto e não exatamente patrocínio quando é apoio cultural. Claro que isso é importante porque quando você fizer o teu cartaz de divulgação, você não vai poder colocar a logomarca do mesmo tamanho de quem te deu o patrocínio com quem te deu um apoio cultural. A empresa vai chiar, vai ficar brava quando vê que a logomarca está do mesmo tamanho, uma deu 100 mil e outra deu um pouco de tinta. Entende? Então tem que fazer um estudo de como vai distribuir no teu plano, né, de divulgação essas logomarcas para valorizar cada um devidamente. Nós usamos também, dentro da área de cultura, alguns termos importantes que se conheça. Por exemplo, termo de doação. Sempre que uma empresa ou uma pessoa física doar um serviço ou algum bem para um projeto cultural, ele pode receber um termo de doação, para ele abater o imposto de renda, por exemplo, né? Ou para ele descontar na empresa de alguma maneira. Por exemplo, você precisa de tinta, vai numa loja de tinta e pede que ele doe uma quantidade X de tinta, né? Uma doação. Ele vai doar essas tintas e você, produtor cultural, faz um termo de doação para ele. Esse termo de doação serve mais para o produtor, às vezes, do que para o empresário. O empresário pode doar, fundo perdido isso, mas você poderá descontar no teu orçamento. Por exemplo, lá tem um item de tinta no teu orçamento. Você não conseguiu captar recurso através da lei de incentivo para pagar essa tinta. Então você recebe a tinta como doação e desconta aquele item como doação e não precisa captar recurso, entende? Por sua vez, o empresário, se tiver um projeto que ele está ajudando pelo artigo 26, que é um artigo que não possibilita que ele desconte 100% do imposto de renda, mas ele pode, através da doação, descontar em torno de 40% do que ele doou, multiplicado duas vezes, né? 40 mais 40, ele pode descontar 80% daquilo que ele doou do imposto de renda, sendo que só 20% ele vai arcar, certo? Então é importante esse termo de doação para ambas as partes. Temos também o termo de responsabilidade ou um termo de anuência. Isso é quando algumas leis de incentivo exigem que a equipe principal do projeto assine um termo dizendo que está participando do projeto, que vai ter seu nome vinculado ao projeto, que vai receber um cachê tal, não é? Então isso chama-se termo de responsabilidade ou termo de anuência, que é preciso assinar e comprovar a assinatura, tá? A carta de intenção, por sua vez, é um documento às vezes necessário, em que alguns projetos você vai ter uma exposição numa galeria, numa outra cidade, num outro país, ou vai fazer um espetáculo num outro país também, não é? E muitas vezes é preciso uma carta dessas entidades dizendo que tem interesse em receber o seu projeto caso ele seja aprovado. Isso, muitos editais de lei de incentivo exigem que essa carta de intenção venha junto para poder aprovar o projeto. Então, é importante que você tenha essa carta de intenção de receber o seu projeto cultural, certo? Certidão de enquadramento é muito usado em algumas cidades, que é a carta de aprovação do projeto, ou a certidão de aprovação, ou a carta de aprovação do projeto, certo? Esse nome enquadramento é meio estranho, mas é o documento que é necessário, por exemplo, em Curitiba, não é? Para poder levar a empresa incentivadora para que ela tenha certeza de que o projeto está aprovado, está enquadrado na lei e lhe dá direito de captar recursos, certo? Normalmente o nome é carta de aprovação. O que é permuta? Há uma confusão grande entre permuta, apoio cultural, promoção, não é? Permuta, geralmente, é a troca de favores entre produtor, empresas de comunicação e serviços, né? Por exemplo, você vai fazer um espetáculo teatral
e vai oferecer alguns ingressos para uma empresa, para essa empresa te dar alguma coisa em troca ou divulgar o teu produto cultural. Uma empresa de jornalismo, por exemplo, você pode oferecer alguns ingressos, ela vai divulgar. Você pode oferecer alguma cota de produtos culturais ou de ingressos e ela vai divulgar na sua rede. Pode ser uma permuta, né? Uma troca, mas onde há um receber algo em troca, né? A promoção é uma espécie também de permuta, mas é mais usada em meios de comunicação de TV e rádio, geralmente. Que a TV vai promover o seu evento, o rádio vai promover o seu evento. Isso é muito comum em campanhas de doação de sangue, doação de órgãos ou coisas de utilidade pública, né? Mas também na área cultural é usada às vezes a promoção do evento cultural na televisão e no rádio, e geralmente nesse caso as empresas que promovem, as empresas de comunicação, só querem alguns ingressos, alguns fascículos do produto cultural para oferecer ao seu público que assiste os seus canais, né? Chama-se isso de promoção, então, certo? Por outro lado, o termo produtor cultural é muito confundido no nosso país, né? É difícil você encontrar hoje no Brasil uma pessoa que seja realmente um produtor cultural oficial. Porque um produtor cultural significa a pessoa ou a empresa que se autoproduz, ou seja, ela investe dinheiro do bolso para poder realizar o seu filme, o seu evento cultural. Ela tem um planejamento, investe esse dinheiro, ele é um investidor, portanto, né? Ele investe esse dinheiro e desejando oferir lucros com esse dinheiro. Isso é muito comum no cinema americano, né? Os grandes produtores de Hollywood são produtores, né? Aquela velha figura de um cara sentado com um charutão na boca, não é? Que vai produzir os seus filmes. Mas muitas vezes esses produtores vão também buscar coprodução. Coprodução com outros produtores, com outras empresas de produção, e aí vão definir as cotas de participação na produção. Mas são produtores de verdade, que usam o dinheiro do bolso, ou empréstimo de banco, ou com coprodução. No caso nosso no Brasil, é muito comum a gente chamar de produtor uma pessoa que não é a produtora, ela é apenas um produtor executivo. Por que é produtor executivo? É uma pessoa que vai pegar uma verba e gerir um projeto. Geralmente de lei de incentivo à cultura, não é? Recebe o dinheiro de incentivos fiscais à cultura, organiza isso, realiza o evento, ele é um produtor executivo. E depois tem também o termo diretor de produção, e que é um cara contratado pelo produtor, entre aspas, né, para poder gerir a parte técnica, logística do projeto. É o diretor de produção que vai contratar alguns assistentes de produção. Geralmente, o produtor executivo trabalha mais com documentos, com papelada, com contratos, etc., ao passo que o diretor de produção trabalha muito com a logística, com a prática, no dia a dia, né, com a grande massa da produção, junto com seus assistentes de produção. É muito importante conhecer esses termos, né? Bom, temos também o termo divulgador, né? No Brasil é muita confusão, porque muitas vezes os próprios artistas e produtores acabam divulgando, mas o correto seria contratarmos uma agência de publicidade para criar uma estratégia de divulgação. Mas geralmente o próprio produtor faz isso. Por quê? Porque a empresa que você vai contratar, que é uma agência de publicidade, geralmente vai cobrar em torno de 20% do valor total para poder fazer essa divulgação, esse projeto de divulgação. Mas também terá que haver uma verba de mídia proporcional para fazer esse projeto acontecer. Então, como nós não temos a verba para pagar a agência divulgadora, a gente pega o dinheiro para gastar com a mídia e não tem o divulgador, a empresa de divulgação. Então, o divulgador seria a empresa de propaganda, certo? Que vai fazer o projeto de divulgação. Por outro lado, a comercialização é muito confundida também. Porque o que é a comercialização? É aquela empresa ou pessoa que vai pegar o produto já pronto e vai tentar vendê-la para a prefeitura, para as cidades, para empresas, né, para outros produtores, etc., que vai vender o produto cultural, a peça de teatro, o CD, o livro, etc. Entende? Geralmente teria que se contratar um pessoal da área de vendas para fazer isso,
mas esse serviço geralmente cai para o próprio produtor ou seus auxiliares, né? E um termo, finalizando aqui, que é muito falado, é o termo agenciamento. Agenciamento é um termo muito usado na publicidade para aquela pessoa que é da área de vendas, né, que vai vender a propaganda para uma outra empresa, vender o contrato de propaganda para uma empresa. Mas passou a se usar esse termo na área cultural também para o captador de recursos. Então, muitas vezes você vai conhecer o termo captador de recursos falando do agenciador, que é o que vai buscar a captação de recursos. É um pouco diferente porque na captação de recursos, a empresa que vai entrar no projeto não vai gastar nada, né? Ela vai tirar dinheiro do imposto de renda para investir no projeto e ainda vai receber todo um projeto de marketing de graça. Ao passo que o agenciamento da agência de propaganda, a empresa vai pagar para a empresa de publicidade. Deu para entender? Então é importante que você conheça um pouco esses termos para conversar direito nos meios culturais. Um grande abraço.